Olá, quinto ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula de História número 6, tá? Falar sobre as invasões francesas e holandesas que ocorreram aqui no Brasil, né? Então vamos lá para a nossa aula número 6, da página 39 a 44. Então, um dos produtos principais era a exploração e extração do pau-brasil, né, que foi a primeira riqueza do Brasil. E o pau-brasil foi muito importante porque ele deu origem ao nome do Brasil. Ele também é um dos produtos mais cobiçados por promover, por oferecer uma tinta vermelha que sai do seu caule. Então, o pau-brasil foi a primeira riqueza do Brasil, cuja tinta obtida do tronco era muito valorizada na Europa. Não foi explorada apenas pelos portugueses, mas sim também pelos franceses e outras nações. Também exploravam muito essa árvore, chegaram a levá-la quase à extinção. Então, é muito raro hoje encontrar o pau-brasil aqui no Brasil, tá? Então, característica desse vermelho brasa que sai daí, vermelho cor de brasa, né? Quando a brasa está queimando, então ele dá origem ao nome desta árvore que é muito cobiçada pelos europeus, tá? Então, vamos ver um pouco aí dos dados sobre a exploração ao longo dos séculos. Em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e envia embarcação para Portugal, com a carta de Pero Vaz de Caminha e amostras de produtos como o pau-brasil. E aí, a partir daí, as amostras desse produto, as amostras do pau-brasil, vão fazer que caiam mais, cada vez mais europeus em cima aqui vamos dizer assim, da região que estava sendo explorada, atrás do pau-brasil, né? Que ela oferecia a tinta da cor vermelha, da cor de brasa. Em 1501, Fernão de Noronha, que é o Fernando de Noronha, assina contrato de exploração do pau-brasil com a coroa portuguesa, para ser usado como corante. 4 navios percorreram a costa do Brasil entre 1502 e 1503. Em 1503, o Gonçalo Coelho realiza uma segunda expedição de exploração e funda a primeira feitoria, depósito de entrega e preparação para o embarque. Então, as feitorias serviam como uma administração, como um porto, né, que servia como um depósito de entrega e preparação para o embarque de matéria-prima ou de algo explorado aqui na região. Em 1506, o Papa Alexandre VI homologa o Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas, que dividia o mundo entre Espanha e Portugal, o novo mundo, as novas terras descobertas, tá? Assim, Portugal tem um controle da costa brasileira e, como consequência da exploração do pau-brasil. Em 1516, primeira expedição de vigilância da costa tenta expulsar traficantes de pau-brasil, especialmente franceses. Aí já é um detalhe importante sobre a invasão dos franceses. Eles vieram para cá em busca do pau-brasil inicialmente. Em 1530, o pau-brasil representa 90% dos produtos brasileiros exportados, usado como corante de roupa, mas apenas 5% da receita total de tesouro português. Em 1534, o sistema de capitanias hereditárias muda a política portuguesa de ocupação do Brasil. Lembra das capitanias hereditárias? Que eram 15 lotes de terras doadas pela coroa portuguesa para donatários, que aí tinham que explorar, tinham a obrigação de levar lucros para a coroa portuguesa, tá? De exclusivamente extrativista para a agricultura colonizadora. Em 1605, o regimento proíbe o uso de fogo na exploração da madeira e determina a pena de morte para a exploração ilegal. O rei Filipe II suspende temporariamente o comércio para eliminar falhas no sistema de fiscalização. O Filipe II
ele vai assumir o poder das duas nações ibéricas. Como é o nome disso? É a União Ibérica, é o momento em que o Filipe II assume, né? Porque teve o sumiço do Dom Sebastião de Portugal, ele sumiu, morreu na guerra, em um conflito, e não tinha deixado herdeiros. E aí o Filipe II da Espanha assume e acaba com aquela rixa inicialmente aí, logo nesse período de União Ibérica, entre Portugal e Espanha. Em 1624, holandeses que cobiçavam pau-brasil e o açúcar invadem a Bahia e são expulsos em 1625. A gente vai ver isso aí daqui a pouco. Em 1630, eles voltam a invadir o Brasil e ocupam Pernambuco. Em 1625, os jesuítas passam a ter o monopólio para recolher, transportar e guardar o pau-brasil até o embarque para a Europa. Então, os jesuítas vão tomar posse vão administrar toda esse transportar, explorar e recolher e guardar o pau-brasil. Em 1831, uma lei imperial reforça que o pau-brasil continue a auxiliar no pagamento da dívida externa. A atividade está retraída e pensa-se que a espécie está extinta em algumas regiões. Em 1875, a produção de corante sintético para tecido provoca o abandono quase total do pau-brasil como matéria-prima para a indústria têxtil. Ele passa a ser usado na produção de arcos. Em 2000, recente agora, bem próximo, ano próximo da gente, 20 anos atrás, mais precisamente, iniciam estudos de proteínas encontradas nas sementes do pau-brasil, que seguem algumas iniciativas farsa, tá? Então, esse aí é o detalhe das explorações que tivemos ao longo desses 500 anos do pau-brasil, tá? Mas vamos lá para a primeira invasão francesa. Em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villars, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Com essa invasão, os franceses queriam fundar uma colônia que serviria de base para seus negócios e um asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, especialmente os calvinistas, né, que era, vamos dizer, havia um conflito com a Igreja Católica e aí outros segmentos iam dar origem à Igreja Protestante. Uma dessas igrejas era calvinista. Tá? E aí a gente vai ver isso muito mais lá para frente, no 7º ano. Tá? Então, a primeira invasão francesa em 1555, no Rio de Janeiro. A relação com os indígenas, lembra que nós falamos sobre isso, lá no conteúdo dos governadores gerais, os franceses mantinham uma boa relação com os indígenas. E isso causava um incômodo nos portugueses, porque, vamos dizer assim, os indígenas eram convencidos através do escambo das trocas, vamos dizer assim, em ajudar os franceses contra os portugueses e até na exploração da região. Com o apoio dos indígenas, os franceses sendo fundamental contra os portugueses na Confederação dos Tamoios, que era aquela revolta que nós falamos aí durante o governo geral. Eles foram derrotados pelo governador Mendes Sá e saíram da Baía da Guanabara em 1567. Só que eles saíram e não foram embora. Eles foram para outro lugar, e dessa vez foi na região do Maranhão. Em 1612, essa data é muito importante para nós aqui de Belém. E aí, com a tentativa de dominar a área, vamos dizer assim, essa entrada daqui da Amazônia, a coroa portuguesa manda, em 1612, uma expedição comandada pelo Castelo Branco até aqui Belém, e Belém vai ser fundada, né, com a missão de proteção, de contra principalmente os franceses. Fundar uma colônia para negócios e asilo para protestantes calvinistas. A chegada dos franceses no Maranhão foi comandada por Daniel de la Tour. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu um forte chamado São Luís, nome dado em homenagem ao rei francês Luís IX. Tá? Então, o nome da cidade de São Luís
em homenagem ao rei francês. Então, a invasão já estava praticamente consolidada ali, até a expulsão. E aí a gente tem o Forte São Luís, em homenagem aos franceses, tá? E essa segunda invasão francesa durou cerca de 3 anos, de 1612 a 1615, que quando ocorreu a expulsão dos franceses no Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura, tá? E aí eles foram expulsos e vieram os holandeses um pouco depois, aí já em busca do açúcar. E o açúcar era outro produto bastante conhecido e transportado pelos holandeses e portugueses para a Europa. Mantinham um bom relacionamento, tanto portugueses como holandeses, até a União Ibérica acontecer. A Espanha era inimiga da Holanda. E aí o Dom Sebastião morreu, né, em conflito, e não tinha ninguém para assumir Portugal. Quem assume, Filipe II, da Espanha. Então, a União Ibérica, Portugal e Espanha, sob o domínio do Filipe II, vai declarar guerra ou, vamos dizer assim, conflitos com Holanda. E aqui na colônia havia um bom relacionamento. Tal situação proporcionou alguns problemas para Filipe II, pois seus inimigos procuravam invadir o Brasil, agora uma colônia da Espanha. Um desses inimigos era a Holanda, como falei. Aí está a imagem do Filipe II, né, o desenho dele. Holanda invade a Bahia. Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil, chegando pela Bahia. Nessa época, o governador Diogo de Mendonça Furtado, lembra dele? Foi preso pelos holandeses que se apoderaram da cidade de Salvador, que é a primeira capital do Brasil. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou, junto com os senhores de engenho, com os escravos, uma resistência contra os franceses. Em 1625, Portugal e Espanha vão se unir e expulsar os invasores. E aí eles vão para outro lugar, que é para Pernambuco. Em 1630, os holandeses invadem novamente o Brasil, agora por Pernambuco. O governador Matias de Albuquerque fugiu para o interior com medo aí de ser morto ou preso pelos holandeses, e os holandeses vão lá e dominaram. Lá no interior, o Matias de Albuquerque vai fundar o forte do Arraial do Bom Jesus, que vai ser o forte para reagir contra os franceses, os holandeses. Mas os holandeses, com a ajuda de Domingos Fernandes Calabar, que era considerado traidor, conseguiram vencer. Então, os holandeses dominaram e destruíram o Arraial do São João. E aí vem o Maurício de Nassau, que é um conde mandado pela Holanda para cá. E o Maurício de Nassau se tornou o governador de Pernambuco. E ele ajudou muito a população, emprestou dinheiro, liberou cultos de outras religiões e construiu palácios, pontes, canais, melhorou a cidade. Embelezou Recife, que passou a ser chamada de Cidade Maurícia. Tá? E aí já começa a agradar a população. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol e assinou o Tratado de Paz com a Holanda. Em 1644, o rei holandês chama o Maurício de Nassau de volta. Ah, já está tudo bem. Só que lá começam conflitos na colônia. Aqui na colônia começam conflitos entre holandeses e os colonos portugueses. E aí, em lutas, em conflitos com os pernambucanos, contra os holandeses, foi chamada de insurreição pernambucana, ou seja, nós vamos tomar de novo a cidade, o estado para a gente, que durou 10 anos essa batalha, e na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Então, nós vimos que foram expulsos os franceses, os holandeses foram derrotados na insurreição pernambucana, e aí o interesse pelo Brasil, né, pela matéria-prima do Brasil, e isso a gente vê até hoje, muitos países querendo explorar o Brasil de várias formas, tá? Mas aí sempre o governo brasileiro,
ao longo da história, consegue afastar esses exploradores, tá? Então, França e Portugal tentaram colonizar ou invadir o Brasil, mas a coroa portuguesa conseguia expulsá-los, tá? Essa foi a nossa aula de hoje. Importantíssimo, para nas próximas semanas vamos recolher os livros. Então, todos os capítulos que nós já vimos até hoje, façam as atividades do livro. E a atividade do livro dessa aula de hoje é a página 41 até a 46, tá? E até a próxima aula, tá? Abraço para todos, bom estudo. Tchau.